Aleluia, Espírito, Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com seu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do seu. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor eu quero te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do seu altar. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor eu quero te adorar.
diante do seu altar, aos teus pés, Jesus, diante do céu. Sim, eu quero derramar toda a minha vida a ti, diante do seu altar, diante do seu altar, diante do seu altar. E o privilégio, a oportunidade de estarmos diante do teu altar. Repreendemos todo o desprezo, toda a ignomia e afronta que se levanta por causa do teu nome. Pai, eu oro no nome de Jesus por aqueles que me hão de ouvir. Porque essa palavra possa se tornar realidade à medida que o Senhor abre os olhos para que eles possam entrar e ser participantes dessa comunhão. Obrigado pelo teu Santo Espírito. Obrigado pela comunhão do Espírito por meio de Jesus Cristo, o Nazareno. Amém e amém. Glória a Deus. Joana, boa noite. Muito obrigado. Pastor, Deus abençoe. obrigada. Amém. Amém. Temos estado a falar sobre Cristo como o fundamento, a edificação Amém. da igreja, sendo que Jesus era o material, era a base, fundamento que Deus usa para a edificação da igreja. Amém. Quando falamos da igreja, infelizmente, temos a percepção dos homens como um edifício, um conjunto de regras, crenças, até ideais. Porém, aos olhos de Deus, a igreja, muitas das vezes nas Escrituras, como noiva, como o rebanho, como a videira, e que é completamente diferente daquilo que é a percepção das pessoas. Precisamos de olhar para as Escrituras e temos estado a olhar neste ponto sobre a palavra de Deus na minha boca, todos os dias às 18 horas, temos estado a aprofundar sobre a questão da promessa que Deus fez de edificar a sua igreja. E a igreja é o lugar onde Ele habita, segundo a Bíblia, a promessa dele de habitar no meio do povo. Ele disse: fareis para mim o tabernáculo e eu estarei, eu habitarei no meio e entre o povo. Então, o que a igreja é, não é um edifício que a engenharia ou a construção civil pode realizar, mas a igreja é o povo, o lugar de habitação que o Deus vivo escolheu. Amém. Assim sendo, nós éramos impuros aos olhos de Deus por causa dos nossos pecados, mas João 15, verso 3 diz a palavra de Deus que vós estáis limpos pela palavra. Então a palavra de Deus é ou tem o poder de santificar, de limpar. João 17, o Senhor Jesus disse: eu oro, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus liberta-nos das mentiras, dizendo sem a palavra que Satanás é o pai da mentira. Então Deus liberta-nos das mentiras, em formato de crenças, e também daquilo que sejam as amarrações causadas pela mentira. O Senhor liberta-nos para que possamos estar aptos agora a andar na verdade. Porque a Bíblia diz no livro de Salmos 51, Deus, sendo Ele santo, Ele procura a verdade no íntimo do homem. No sentido de que Deus procura não só que eu fale verdades, mas Ele procura a palavra dEle no interior do homem, sendo a palavra a verdade que nos santifica, que nos limpa, e assim sendo tornando-nos aptos para nos movermos dentro daquilo que é o propósito de Deus nas nossas vidas. Gostaria também a todos, nesse momento, convidar para que você fizesse realmente parte dessa série de mensagens, deste conjunto que nós vamos nos debruçando, como dissemos há bocado,
todos os dias às 18 horas. Amém? Amém. E amém. A última vez que nós falamos, nós temos estado a falar muito sobre Hebreus capítulo 9. Eu vou só fazer um breve recapitular daquilo que nós falamos. Rapidamente, Hebreus capítulo 6, versículo 2, diz assim a palavra: deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Então, nós falamos extensivamente nos 3 últimos programas sobre a consciência de obras mortas. No livro de Hebreus, capítulo 9, verso 14, falando assim sobre o sangue de Cristo que, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as nossas consciências de obras mortas, para assim então podermos servir ao Deus vivo. Falamos dos ídolos ao Deus vivo, onde nós tínhamos substitutos da palavra de Deus, para agora termos a palavra de Deus que nos conduz a uma relação pessoal com o Deus vivo. Hoje eu quero abordar sobre a questão de fé em Deus, do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Vou pedir, Joana, por favor, se puderes, Hebreus capítulo 11, versículo 4, e daí alguma questão, algum ponto nós fluirmos nessa noite. Obrigado. Amém. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado... Não, versículo 4 somente. Pela fé, Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim. Um sacrifício mais excelente, diz noutras traduções. Amém? Amém. Pastor, neste versículo ressaltou algo para mim e eu gostaria de colocar essa questão. O ponto de oferecer o maior sacrifício. Em outras traduções está um sacrifício mais excelente. Aqui, pastor, a minha questão seria: o que é esse sacrifício mais excelente? O que é que significa exatamente ser? Por que é mais excelente? E o que é esse sacrifício mais excelente? Estará só a falar de Abel ter oferecido, Caim ter oferecido? Se limita, fica só por aí? Amém. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício mais excelente do que Caim. Gênesis 4, eu creio, o Gênesis capítulo 4. Vamos olhar para Hebreus 11, 4, mas no livro de Gênesis, onde se relata isso, verso 4, capítulo 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Glória a Deus. A sabedoria nos mostra que os discípulos atentavam para as mãos dos mestres, procurando Josafá saber se havia alguém que tivesse o conselho, a palavra de Deus. Diz que ali estava Eliseu, e a referência de Eliseu eram duas: aquele que lavava as mãos de Elias, e a segunda referência era sobre quem esteja ou com quem está a palavra na boca dele. Amém. Muito interessante isso. Entendemos nós que a palavra de Deus veio sobre Eliseu, não porque Deus é bom, somente,
Mas a palavra de Deus veio sobre Eliseu à medida que ele atentou para as mãos de Elias. E Elias lhe disse: pede-me e dar-te-ei o que tu queres. E ele disse: dá-me da dupla unção, o duplo manto da tua unção. Ele disse: coisa dura pedistes, mas se atentares, Amém. será teu. E assim sendo, sabedoria nos mostra que o próprio Deus, que quando fez as coisas na restauração da terra em Gênesis 1, a Bíblia diz que Deus atentou para o que ele fez e viu que era bom. E aqui, mais uma vez, vemos esse princípio. No capítulo 4 de Gênesis, verso 4 diz: e atentou o Senhor para a oferta de Abel. O que nos chama a atenção é que Deus não atentou para a oferta de Caim. A ênfase está que Deus tenha atentado especificamente para Abel. Logo eu quero saber o que é que Abel fez. Quero saber o que é que representa, o que é que significa, para que pela fé também possa eu oferecer a Deus um sacrifício mais excelente. Caim, Deus não atentou à sua oferta, mas era uma oferta. Salmos 127 diz que em vão trabalha o homem se não for o Senhor a edificar. Mas a Bíblia também diz que o espírito de profecia, ou o objetivo da profecia, é para edificar. Deus não atentou para Caim. Era uma oferta em vão, não uma oferta fruto de ser edificado. E a relação aqui do profético para a oferta de Caim ou a oferta de Abel é que entendemos que no Velho Testamento tudo é sombra e que apontava para a realidade em Cristo. Assim sendo, a oferta de Caim apontou para um tempo que não era a vontade do Senhor, mas a oferta de Abel aponta para uma realidade para a qual Deus estava a atentar. Em dado momento, João pergunta a Jesus: quem, mestre, de nós vai te trair? E o Senhor lhe disse: este, atenta, aquele que colocar dessa maneira. Aquele momento era um momento específico. E a Bíblia diz que tempos e épocas é nossa responsabilidade atentar para o Senhor para compreender tempos e épocas. Assim sendo, Caim olhou ou ofereceu algo que não era para o qual Deus estava a atentar. Gênesis 22 diz a palavra de Deus que o menino perguntou: o cutelo, o fogo, a lenha, mas cadê o cordeiro? E a Bíblia diz que o pai dele, atentando para as palavras do Senhor, disse: Deus proverá. Mas nós vemos que o Senhor diz a Abraão: Abraão, não toques no menino, porque agora vi ou atentei e sei que o teu coração é todo meu. Amém. E quando é que o coração de Deus foi todo, ou o coração de Abraão era todo para Deus? E o Senhor, é como se eu tivesse a olhar e ver o Senhor atento para Abraão. Mas Deus tinha colocado lá à frente um cordeiro. E Deus queria ver se Abraão tinha alinhado ou captado ou atentado para aquilo ou a mesma coisa que Deus estivesse a fazer. A sabedoria de vida nas coisas de Deus, o temor ao Senhor, é procurar entender o que é que Deus está a fazer hoje. A Bíblia diz que, rapidamente eu vou me debruçando aqui no livro de Hebreus, capítulo 1, perdão, diz assim: havendo Deus antigamente, no tempo de Abel, no tempo de Abraão, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais,
por meio dos profetas. Então a sabedoria era ouvir o que é que Deus está a falar através desse profeta. Amém. Não eram só os discursos proféticos, as vidas que eles viviam, os estilos de vida que eles viviam, proféticos como João Batista no deserto comendo gafanhotos vestindo-se com pele de cordeiros ou de camelo. O que é que ele está a fazer? O que sinal é esse? E assim muitos não deram conta dos sinais de Deus à sua frente. Temor ao Senhor significa atentar para o Senhor, para compreender tempos e épocas. E diz aqui assim a palavra, antigamente assim o fez, mas a nós, hoje, falou-nos estes últimos dias pelo Filho. O que é que Deus está a fazer? Você achar que todo este conjunto de palavras é mera invenção humana? Fala de quão desprezível às vezes é o posicionamento que você pode ter na tua falta de sabedoria ou na tua astúcia. Repare bem. No passado Deus estava a fazer através dos profetas. O que é que Ele está a fazer hoje? Então Abel move-se profeticamente e anuncia profeticamente o que Deus estava a tentar. Abraão fala profeticamente de que Deus providenciaria sem ele saber que tinha ali um cordeiro amarrado nos bosques. O que é que Deus estava a fazer? A providenciar o cordeiro. Então, novamente no livro de Hebreus 11, 4, pela fé Abel ofereceu um sacrifício mais excelente. Qual foi o sacrifício que ele ofereceu? A Bíblia diz que ele trouxe do primogênito das ovelhas. Se nós continuarmos a ler em Hebreus capítulo 11, ele faz ênfase literalmente a isso sobre Abraão, no versículo 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. O seu unigênito, o primogênito. Ele começa a falar aqui um unigênito que era único, mas também era o primeiro. Quando se fala de primeiro, já se supõe que tem muitos outros. Romanos 8, 29. A chave para entendermos as Escrituras é a redenção. Romanos capítulo 8, verso 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O primogênito. Então, Abel, profeticamente, oferece o primogênito. Quem ofereceu o primogênito foi Deus. Amém. Então, profeticamente, Abel é um sinal do que estava por vir. Por isso Deus atentou para ele. Nessa noite, saiba que Deus atenta para aqueles que alinham com a palavra dele. Amém. Foi tudo o que Abel fez. E ele trouxe o primogênito do rebanho. O primogênito dos cordeiros. Abraão disse: o Senhor proverá. Quando nós ouvimos até muitos louvores hoje sobre Deus vai providenciar, que Deus vai... Não, você tem que entender, Jeová Jireh aponta para a provisão do Redentor, não aponta para a minha provisão dos assuntos, dos cuidados da vida. Muitos louvores hoje, Deus vai providenciar, Deus vai fazer isso, Deus vai providenciar, não vai ficar triste, amanhã vai ser alegre, Deus vai providenciar. Eles não estão a falar de Cristo, a provisão de Deus. E aqui, pela fé, Abel ofereceu a provisão de Deus. O primogênito, o cordeiro. E Deus atentou para isso, porque Deus já tinha falado isso com os pais deles. Se nós olharmos para Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3, na queda da humanidade, Adão e Eva, no versículo 7 em diante. Então foram abertos os olhos de ambos,
e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então, na desobediência de Adão, Adão procede no versículo 7 para encobrir a desobediência dele, cozendo para si folhas de figueira. Mas no versículo 21 diz assim a palavra do Senhor: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Para haver peles, houve primeiro um sacrifício de um animal e não de uma figueira. Israel é chamada figueira. Aonde nós olhamos para as vestes da figueira como religião, atos humanos, obras humanas, para assim sermos remidos. E aí nós vemos como penitências e sacrifícios no lugar da obediência, para, através das nossas obras, tentarmos nos justificar perante Deus. E Deus não atentou para isso. Porque no livro de Hebreus diz que quase todos os sacrifícios ou a purificação é feita pelo sangue. Então Deus atentou para para Abel, porque houve o derramar de sangue. E não atentou para Caim, que foi depois e derramou o sangue do justo. Amém? Não, o sangue que ele deveria ter derramado era o do Filho de Deus. Deus estava aqui a dizer aos pais: eu vou derramar o sangue do meu filho, o cordeiro, o primogênito, para que vocês sejam feitos muitos e ele o primeiro dentre muitos. Amém. Amém? Então, por isso é que Deus não atentou para a oferta de Caim. Uma oferta que fazia o homem justificar-se a si mesmo. E não poderia fazer de Jesus o primeiro de muitos irmãos. Assim sendo Jesus, amém? O Cordeiro de Deus é também o primogênito. Aonde a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal modo que enviou o seu Filho amado, para que todos que nele tivessem a fé, ou olhassem para ele, tivessem a vida eterna e não perecessem. No 1 de Coríntios 12, 31, Paulo diz: ainda há um caminho mais excelente. Abel ofereceu uma oferta mais excelente. A oferta que ele ofereceu apontava para o amor de Deus na redenção por meio do Cordeiro, para que muitos se tornassem parte da família de Deus. Glória a Deus. Nós vamos fazer rapidamente um breve intervalo e entramos com louvor e voltaremos para a segunda parte, onde nós vamos aprofundar um pouco mais sobre o caminho mais excelente. Deus abençoe. Aleluia. Pai Santo, nessa tarde, final do dia, na viração do dia, te louvamos e te agradecemos, porque é teu prazer te revelares e acenderes homens e mulheres como luz que brilha nas trevas. Levanta, ó Deus, para ti muitos, por meio de uma mensagem onde o Filho nos justifica e não por meio de uma mensagem que nós nos justificamos a nós mesmos. E assim tu atentas para aquilo que o Filho, tu disseste: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo, para quem eu atento. Assim Abel, profeticamente, atentastes para a oferta dele, porque falava das coisas futuras. No nome de Jesus. Aleluia. Nuvens de glória, nuvens de glória. Oh, aleluia, aleluia, Senhor.
janelas abertas em mim, nuvens de glória, nuvens de glória. Eu vejo janelas abertas em mim, nuvens de glória, nuvens de glória, carruagens de fogo, mantos proféticos, ventos do Espírito, revelação, carruagens de fogo, mantos proféticos, ventos do Espírito, revelação, nuvens de glória, nuvens de glória, nuvens de glória, janelas abertas, nuvens de glória, nuvens de glória, nuvens de glória, janelas abertas. Janelas abertas. Muitos procuram pelo Éden, procuram ali nas florestas, nos jardins, então eles dizem: uau, essa paisagem, o paisagismo, isso é o Éden. Não. Éden, de onde vem o nome Edna, um lugar de deleite. E a Bíblia diz a Abraão: anda na minha presença, o lugar de deleite. Éden, a presença de Deus. E essa presença de Deus é que abre janelas, é que nos faz estar em contato com Deus. Então, a Bíblia claramente diz que Deus colocou um jardim dentro daquilo que era o Éden. Então, não existe jardim do Éden, havia um jardim no Éden. Só que a questão é que o Éden foi embora. A Bíblia diz que Deus tirou Éden, mas através de Cristo Ele voltou a restaurar o Éden sobre a humanidade. Sobre Cristo está o Éden. Então Ele disse: Natanael, de hoje em diante verás janelas dos céus abertas sobre o Filho do Homem. Então, em Cristo, há janelas, há um fluir ininterrupto perante Deus. Amém e amém. No livro de Hebreus, capítulo 9, diz assim a palavra do Senhor, no versículo 20 em diante. Dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Glória a Deus. Aqui então nós entendemos que a oferta de Caim não foi aceita por não haver derramar de sangue, mas a de Abel, Deus atentou porque o objetivo de Deus era a remissão dos pecados, Efésios 1:7, a remissão dos pecados por meio do sangue derramado. Então ele diz aqui, os utensílios, verso 22, nós pudéssemos ler novamente, perdão, no verso 23. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Um sacrifício melhor, uma oferta melhor. E essa oferta melhor, verso 24... Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Agora, no versículo 28... Assim, também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. A mensagem é para aqueles que esperam neles para serem salvos. Significa, os que esperam nele são aqueles que
que não têm obras para se justificarem. Deus atenta para o sacrifício do filho, do cordeiro, e não para a religião humana. Deus não atenta para crenças e ideais humanos, ele atenta para o sangue da remissão, o sangue da propiciação, ou seja, islasmos no grego, o sangue que fez apaziguar ou aplacar a ira daquele que estava ofendido contra os transgressores, os pecadores. Agora, no capítulo 10 de Hebreus, verso 1. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros... A lei aponta, é a sombra, é daquilo que está por vir. É um vislumbre do que está por vir. Okay? É um vislumbre do que está por vir. No tabernáculo, um dos utensílios era chamada a bacia ou a pia de ouro, de bronze, perdão. O que é a pia de bronze? O altar de bronze era onde se colocava, onde se tirava o incenso. O que esse altar fazia? Qual era o seu papel? Era onde o cordeiro sacrificado era queimado. Então, daquelas brasas vivas que queimaram ou que receberam a oferta do pecado, os sacerdotes pegavam naquilo e colocavam no seu incensário. E então ofereciam a Deus incenso agradável que era fruto do cordeiro que foi imolado. Então, Números capítulo 10, verso 1, os sobrinhos de Moisés, Nadab e Abiú, ofereceram a Deus o seu incenso tirando fogo estranho. O fogo estranho era idêntico à oferta de Caim. Era estranha para o Redentor. Eu não falei isso. Deus não quis manter a humanidade. Repare bem o que eu vou te dizer. Deus colocou o querubim com uma espada flamejante na presença da árvore da vida para não manter o pecador eternamente. Também Deus não atentou para a oferta de Caim, que é religião humana, porque Deus não queria manter a humanidade separado dele, por meio da religião. Então muitos hoje estão na religião pensando que estão próximos a Deus, mas eles estão em religião humana, em que precisam de continuamente fazer sacrifícios para tornarem-se agradáveis a Deus, e Deus não atenta para esses sacrifícios. E muitos dizem: Deus, por que tanta coisa que eu faço e o Senhor não atenta? A única coisa que ele atenta é para a palavra dele. E a palavra dele era: Deus proverá. E o que Deus providenciou? Ele providenciou para si mesmo o justo, providenciou para si mesmo o cordeiro que trouxe a salvação, porque não havia nenhum justo sequer. Todos nós, com os nossos hábitos ou atos de justiça, eram perante Deus trapos imundos. E assim sendo, Deus atenta unicamente para o Filho. E ele disse em Mateus 3, eis o meu Filho em quem me comprazo. Mateus 17, Pedro, muito emocionado, viu Moisés, que representa a lei, viu Elias, que representa os profetas, disse: uau, grande momento. Moisés, que anunciou Cristo, e os profetas que testificaram sobre o Cristo, os três no mesmo lugar. Façamos uma tenda, um para cada um. Quem quer voltar para o mundo? Comparando Jesus entre a lei e os profetas. Então Deus fala com Pedro, diz: este é o meu filho, apontando para Jesus. A ele ouvi, porque ele era aquilo que Moisés falou, era aquilo que os profetas anunciaram. Por isso Jesus disse: vós buscais nas Escrituras achando que nelas tendes vida eterna, mas as Escrituras apontam para mim, os profetas apontam para mim, a lei aponta para mim. Logo, é necessário que a gente entenda que Jesus é para quem Deus atentou, e ele atentou, entre aspas, ou simbolicamente, para Jesus na oferta de Abel. A oferta mais excelente, apta para remover o pecado, remover a transgressão do pecado. Mas, novamente, Hebreus 10, verso 1. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, poderá aperfeiçoar os que a eles se chegam. Exatamente. O sacrifício de Caim não poderia aperfeiçoar. Por isso Deus não atentou para algo que não trouxesse os homens para a sua presença e os aperfeiçoasse.
Abraão anda na minha presença e sede perfeito. Então, quando nós lemos as palavras de Deus faladas para aqueles profetas, o estilo de vida é simbólico daquilo que Deus espera de nós. Que nós possamos entrar por um novo e vivo caminho, não o caminho da religião, não o caminho de ofertas que nós próprios determinamos e oferecemos a Ele, porque a terra é do Senhor, o que nós daremos ao Senhor, mas uma oferta daquilo que é a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? Casas, carros? Não, o Filho dele. Por isso ele disse, buscai o reino e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Porque o Filho, o Cordeiro, diz a Bíblia, Romanos 8, verso 32, Romanos 8, verso 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Como não nos dará com o Filho todas as coisas. Busca o reino e todas as coisas são acrescentadas. Busca o Filho. E então Jesus veio e disse, ide e proclamai o reino dos céus. Ele era o reino. Ele é o rei. Com ele todas as coisas acrescentadas. Então Deus atentou para a oferta que apontava simbolicamente para o Redentor, com o sangue derramado para a remissão do meu pecado, para que eu pudesse buscar o reino, e com o reino, ou no reino, todas as coisas me são então acrescentadas. Amém? E amém. Isso é muito profundo, é muito profético. Por isso o sacrifício melhor, um sacrifício mais excelente, é um sacrifício que aponta para o amor de Deus. Repare, aponta para o amor de Deus e não para quanto eu amo a Deus. Amém. Que aponta para quanto Deus amou o mundo e não quanto eu amo o Senhor. Nós amamos porque Ele primeiro nos amou. Não era ser... A religião é a forma de homens demonstrarem quão devotos eles são a Deus. Cristo é o caminho, é a vida, é a verdade que nos mostra como Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Cordeiro, o primogênito, para que todo o que nele cresce tivesse também o conhecimento de Deus. Só é possível conhecer Deus por meio de Jesus Cristo. Isso é profundamente revelador, profundamente fantástico atentarmos isso. E eu gostaria ainda, nos últimos minutos que nos restam, de falar rapidamente, muito superficialmente, para a oferta de Caim. Aqui nós falamos sobre a oferta de Abel, mas eu quero falar aqui sobre a oferta de Caim. A oferta de Caim fala dos produtos da terra. Fala da fertilidade. A oferta de Caim é também simbólico daquilo que se desenrolou na guerra de deuses. Em 1 de Reis 18 em diante, Elias confronta os profetas de Baal porque eles disseram que deuses chamados Baal e Asterote, e que não menos, não mais do que a lua e o sol, em que diziam que o sol era então o causador da fertilidade, que na biologia nós atendemos clorofila e fotossíntese, que produz então o crescimento agrícola. Então, nas festas juninas que se dão no período do verão, que é a celebração das colheitas, daí a data do Pentecostes, que é a celebração do início da colheita, então nós vemos, como eu mencionei, guerra de deuses, porque muitos se fizeram, disseram-se ser deuses, começando na cidade da Babilônia, os fundadores da Babilônia, Nimrod e Semiramis, também depois conhecidos como Baal e Asterote. Em outros lugares, Baal Peor e Isis, ou outros nomes dos quais foram atribuídos a ideia de que eles são os que produzem a fertilidade. Então, Baal é o sol e Asterote é a rainha dos céus, que é a lua. E isso faz parte das crenças populares, os mitos pagãos. Quando ele aponta para o fruto da terra, é disso que ele está a falar. Por isso é que eu mencionei há bocado, quando se fala
de muitos louvores. Deus providenciará amanhã para ti, não desanima. Deus vai providenciar a renda de casa, Deus vai providenciar o pagamento da prestação. Eles não estão a falar da provisão de Deus, Jeová Jireh, falando da redenção. Eles estão a falar dos cuidados da vida, os enganos das riquezas. Eles estão a falar, este Deus, vão dizer que é Jesus, mas a mensagem de Jesus é a redenção. E eles estão a falar de Baal, que proverá para eles. Que isso, pastor? Eu acredito em Jesus. Eu acredito que Deus vai providenciar para mim. Se você acredita que Deus vai providenciar para ti, número 1, busca o reino, que é a provisão de Deus, e todas as coisas não são a provisão. Todas as coisas é só aquilo que faz parte do pacote. Romanos 8:32. Se não poupou o Filho, se não poupou o Redentor, se não poupou a provisão de Deus, que é o Cordeiro Imaculado, como não nos dará com o Filho todas as coisas? Então, queridos irmãos, Jesus disse, não andeis ansiosos sobre o que comer, o que vestir, sobre coisa alguma, mas antes buscai o reino. Porque ele disse, nos últimos tempos será como os tempos de Noé. E nos tempos de Noé, comerem, beberem, darem-se em casamentos. E o que acontece nos dias de hoje? Enquanto Noé construía a arca, eles desprezavam. Por quê? Eles diziam, Noé, louco. Só para que conste, Noé construiu uma arca durante 120 anos. 120 anos. Provavelmente ele plantou as árvores, provavelmente ele cortou as árvores. 120 anos. Então eles estavam dizendo, Noé, isso não existe. Aqui nunca choveu. Qual barco? Qual dilúvio? Assim nos dias de hoje, focados no amor ao dinheiro, nos cuidados da vida. Em 2004, 2003, em Londres, eu pregava o evangelho e alguém olhou para mim e disse-me, Deus é lá em África, eu tenho dinheiro. Então a grande luta de deuses era a luta de Mamon, a quem eles apontavam no passado como Baal e Asterote, o Deus da provisão, o Deus da fertilidade. Ou Deus, Yahweh, Jeová Jireh, o que providenciou o seu filho. Logo, queridos amigos, você que me ouve nesse final do programa, a palavra que Deus enviou, nós bem sabemos, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder para ir e fazer o bem, destruindo todas as obras do diabo, e libertar e curar os oprimidos, para deles fazer muitos participantes dessa comunhão, filhos adotivos de Deus. A grande luta é sobre os cuidados da vida. Os cuidados, as necessidades, que são legítimas, mas elas não são a prioridade. Sendo que Deus, tendo cuidado de pássaros, não terá cuidado de nós? Tendo cuidado dos lírios que florescem e belezam o campo e depois viram trigo e são ceifados, será que Deus não cuidaria de nós? A questão em si é não tanto da importância da preocupação dos cuidados da vida, mas como você se despreza não conhecendo o teu valor. Como Jesus disse, o homem não viverá só do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra foi a palavra que Jesus usou para vencer Satanás no deserto. Se nós consideramos nossas vidas como desertas, muitas das vezes num lugar inóspito, num lugar onde plantamos, não colhemos, num lugar onde nós não conseguimos florescer como desejávamos, Deus enviou Jesus no deserto, simbolicamente falando, de todos nós, nos representando, todos nós, que fora da presença dele somos secos, como ossos secos. Mas ele enviou a sua palavra e o seu Espírito para fazer de mim, fazer de ti e todo aquele que nele há de crer, como testemunhas de que Jesus está vivo em nós. Porque o grande objetivo de Deus era governar habitando em Adão e Eva, para que todos nós fôssemos a extensão ou a multiplicação da graça, da bondade, do esplendor, da glória de Deus. Assim sendo,
então para louvor da sua glória. Os cuidados da vida são simplesmente uma limitação daquilo que é o teu potencial em Cristo. Muitos sentem-se bem-sucedidos porque os cuidados da vida não lhe faltam. E outros sentem-se destruídos porque os cuidados da vida são o foco diário. Porém, ele disse, ide pregar o Evangelho, ricos ou pobres, ide e anunciai. Que aquelas pobres ovelhas, aquelas que esperam em mim, não eram pobres financeiramente, economicamente, nos contextos sociais, mas eram as pobres ovelhas de obras, ovelhas que não tinham um cordeiro para derramar o sangue e redimir seus pecados. Então ele disse, aquelas pobres ovelhas que esperam pelo Redentor, como Jó disse, o meu Redentor vive, em breve se levantará. Então, disse o Senhor Jesus, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, nos representando a nós, e importa que o Filho do Homem, o Cordeiro, seja também levantado. E aqueles que olharem para mim serão então salvos. Nessa noite eu quero te deixar com essa palavra, para que você entenda que no velho era só o vislumbre, a realidade é em Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória, esse é o grande mistério. Nos próximos programas nós estaremos a debruçar-nos muito mais sobre isso, e eu queria te convidar a acompanhar-nos e não deixar de seguir as nossas redes sociais. Arte Fé é o nosso nome nas redes sociais. Você pode também seguir-nos em www.artefé.org, onde você pode fazer o download do nosso aplicativo e seguir a nossa rádio e tudo aquilo que nós temos feito em prol do Evangelho, que era para comunicar contigo com um único objetivo. Nós temos comunhão com Deus, por meio de Jesus Cristo. E quanto a ti? Hoje alguém me disse, mas eu tenho comunhão com Deus, eu sinto que eu tenho comunhão com Deus. Não é acerca do que eu sinto. Ele disse, mas eu guardo os mandamentos. Não é acerca de que eu guardo os mandamentos ou não. É acerca de eu guardar a palavra, que é Jesus. E alguém me dizia, não, mas eu tive esse sonho e Deus estava a mostrar os meus inimigos. Teu inimigo é o pecado. E a Bíblia diz antes, ama o teu inimigo, ama aquele que te persegue. Jesus, ele não viria. Aleluia. Mas ele disse assim, mas pastor, mas então Deus não me mostraria quem são os meus inimigos. A Bíblia diz que o Espírito Santo seria enviado para nos apontar para Cristo. O Espírito Santo veio e Jesus disse, ele não falará de si mesmo, mas de tudo do que sobre mim ele recebeu, para que então, apontando-nos para Cristo, a ele ouvi. Este é o meu filho em quem me comprazo. A ele ouvi, a ele ouvi, a ele ouvi. O papel do Espírito Santo é apontar para Jesus. O Espírito Santo em mim, para apontar para Jesus, para te fazer olhar para Jesus. O Espírito de Deus não vai perder tempo para te fazer ver teus inimigos. Muitos estão mais conscientes das suas lutas e dos seus inimigos, pensando que estão ou que sejam até espirituais. Eu estou mais consciente, por causa do Espírito Santo, de quem Jesus é. E essa comunhão que eu tenho é exatamente isso que eu quero anunciar, para que você também tenha esta mesma consciência, a consciência de Deus, o temor ao Senhor, a consciência de que o Deus vivo está próximo. E pela fé, você possa permanecer naquilo que já foi feito, não será mais necessário. Já foi oferecido um sacrifício mais excelente, Jesus. Agora, no livro de Hebreus também diz assim, ofereçamos então, portanto, a Deus sacrifícios de louvor que falam do seu nome. Aleluia. Capítulo 13 de Hebreus, versículo 12 e no versículo 15. Terminamos aqui em louvor. Quero te despedir, que o Senhor te abençoe. Não se esqueça, siga nossas páginas na internet, Facebook, Instagram, YouTube, e também continue a acompanhar-nos às 18 horas. Às 15 horas, a Igreja de Deus em Casa é o programa que nós temos disponível também para si. Achegue-se, junte-se a nós. Amém? Hebreus capítulo 13. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Verso 15. Portanto,
Ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Já não é necessário oferecer algum outro sacrifício. Antes, confessamos a palavra na nossa boca. O sacrifício que a gente oferece hoje a Deus é um fruto de lábios que confessam a palavra na nossa boca. O que Ele fez por nós, os louvores dele. Ele disse, eu publicarei as obras do Senhor, as suas maravilhas. A Bíblia diz, inclusive, cantai as suas maravilhas. Amém? Nós cantamos as maravilhas dele. Amém? Glória a Deus. Ele é a tua provisão. Não se foque nas outras coisas. Foque-se em Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém e amém. Ana, obrigado. Deus abençoe. Obrigada, pastor. Glória a Deus. Nós fechamos aqui. Amém. Glória a Deus. Corações abertos, disponíveis, onde não haja espinhos ou pedregais que vão sufocar ou que vão esmagar a palavra, pois ela é poderosa para fazer muito acima daquilo que nós pensamos, daquilo que nós pedimos. Aleluia. Nós ansiamos oferecer algo de valor, Senhor. Ansiando oferecer algo de valor, levantemos nossas mãos ao Senhor, ansiando oferecer algo de valor, levantemos nossas mãos ao Senhor, porque Ele é santo, Ele é bendito. É o Cordeiro assentado no trono, porque Ele é santo, Ele é bendito. É o Cordeiro assentado no trono, nós ansiando oferecer algo de valor, levantemos nossas mãos ao Senhor, ansiando oferecer algo de valor, levantemos nossas mãos ao Senhor, porque Ele é santo,